Muito bem. Qual o seu nome? Élita. Élita, antes de você conhecer o trabalho do Centro de Ajuda, como estava a sua situação? Bom, antes de eu conhecer, eu cheguei porque o começo de tudo foi quando meu filho, ele nasceu. E ele era doente até os 3 anos e eu não sabia o que ele tinha. Não sabia. A gente fez todos os tipos de exame. Todos, a gente não conseguia descobrir. Aí um dia, eu ouvindo a rádio, eu ouvi o pastor falando que se a pessoa fosse na terça-feira, que era a corrente da saúde, a pessoa ia ser curada. Mas eu, nesse momento, eu já tinha passado por um monte de denominação. Muitas, todas, da católica até a última, sem ser universal. Ela foi a última porta que eu fui. E eu escutei esse pastor falando. Eu falei, eu vou, né? Porque eu já não tenho mais saída, eu não sabia mais o que ele tinha. E peguei o endereço na rádio e fui. E chegando lá, o pastor ele estava falando que tudo que a gente quisesse, esse milagre ia acontecer. E eu falei, mas como que ele vai acontecer? Você não sabe nem o que está acontecendo. Eu falei, isso é mentira, né? Não existe isso. E o propósito era uma folha de árvore que ele estava dando. Eu falei, olha, que loucura. A pessoa põe uma folha no corpo dela e é curada. Não existe isso, né? Mas eu fui assim mesmo. Levei ele, o pastor me atendeu, falou para mim continuar fazendo as orações. Eu continuei, vi a transformação, vi a cura do meu filho. E nisso eu me lancei nas outras campanhas. Segunda, terça, quarta, quinta. Aí eu já ia todo dia. A minha necessidade era ir todo dia, porque tudo na minha vida estava ruim. Tudo estava destruído. Casamento, vida financeira, doença, espiritual. Então, o que aconteceu? Eu continuei, mas o que aconteceu? Eu tive as bênçãos. Aí, o que aconteceu? Eu saía. Tudo melhorava, eu saía. Aí, ficava um tempo bom, 2 tempos, recaía. Aí, eu falava, vou de novo, né? Ia de novo. Então, eu não entendia por que a minha vida não ia, porque eu não era firme. Eu não pegava firme com Deus. Eu não tinha uma perseverança. E nesse tempo, indo e voltando, eu fiquei 7 anos na igreja, esquentando banco. Eu ia, voltava, ganhava uma bênção, voltava, perdia tudo de novo, voltava do zero. Então, o que me fez prevalecer na fé foi quando eu revoltei, que eu perdi o meu pai, que não era o meu Deus, mas ele era tudo que eu tinha. E nisso ele teve um AVC, que é um derrame, né? E antes disso eu manifestei com um demônio. Eu manifestei com um demônio na igreja que falou que ele que estava por trás disso tudo. E eu quebrei os bancos da igreja tudo, eu arrebentei o púlpito da igreja todo, o pastor custou me segurar. E eu falei que o demônio falou na minha boca que era ele o causador de todo o problema da minha vida. Quando ele estava no hospital, eu ainda tinha uma obreira que me acompanhou na época. E toda vez que ela me via, na hora da oração forte, eu falava, nossa, já vem ela pôr a mão na minha cabeça. Fechados os olhos mesmo, eu falei, já vem ela. E eu manifestei que eu quebrei o dedo dessa obreira. A ponto de quebrar o dedo dela. E perdi o meu pai. Não consegui salvar ele, porque eu queria salvar, mas eu mesmo não tinha como. Nesse dia eu tomei uma decisão, eu me lancei de verdade. Eu falei, meu Deus, se essa o lugar certo que o Senhor, essa igreja que eu tenho que ficar, eu fiquei. Foi a primeira campanha de Israel minha, eu me lancei. Eu vendi tudo que tinha na minha casa, pastor, tudo, eu peguei tudo. Eu deixei meus filhos só no colchão, eu deixei só um botijão de gás. O resto eu não sabia nem por que eu deixei um botijão, porque não adianta nada sem o fogão. Eu cozinhei 2 meses em 2 tijolinhos assim, com a madeira normal. E nessa época meu esposo foi quando ele veio para a Europa. Aí a família ligou para ele e falou assim, olha, vem internar a sua mulher que ela tá louca. Ela vendeu tudo que você tinha na sua casa, os seus filhos estão passando fome, e eu dependia dele 100%. Era ele e pronto, porque eu não trabalhava, eu fazia um trenzinho aqui, mas não ia para frente. Vendi tudo, coloquei tudo no altar, tudo. Falei, ou o senhor muda a minha vida, ou o senhor vai matar eu e meus 4 filhos. E 2 semanas depois, teve um convite para fazer, você quer vir para a Europa? E meu esposo estava aqui, ele não sabia. Eu falei, quero. Ele falou, você tem coragem de deixar seus filhos? Eu falei, tenho. Então, a pessoa que mandou o meu esposo me prender, que eu estava louca, ela mesma me mandou a passagem. Então, quer dizer, foi muito forte. Ela me mandou a passagem, eu chegando aqui, eu comecei a trabalhar, como todo mundo, sem papel, demorou um tempo, eu perseverando, fazia doce, fazia salgado, fazia unha, fazia depilação, fazia tudo que eu pudesse fazer, sem saber, sem ter profissão, sem nada, eu consegui. Vencendo, a cada vez eu fui vencendo. E chegou um ponto que
eu já falei, não, eu não quero mais isso, eu já não tinha papel, eu falei, eu não consigo fazer mais, eu não consigo ir na força dos meus braços, sozinha. E cada campanha eu me lançava, mas eu me fortalecia. Aí vinha tudo para poder me desencorajar. O que aconteceu? Em 2010, 2011 mais ou menos, 2009 a gente teve papel. 2010 a gente não podia trabalhar ainda. 2011 eu consegui trabalhar. Trabalhei declarado, no título de serviço, igual todo mundo conhece aqui. Aí em 2011, finalzinho, a última campanha de junho, ou julho de 2011, eu fiz um propósito com Deus. Falei, olha, eu quero a diferença. Eu não quero mais trabalhar para os outros, eu não quero mais limpar. Eu limpo, eu sou humilde, eu não quero trabalhar para os outros, eu quero trabalhar para mim. Eu vou limpar, mas eu quero para mim. Então, a minha irmã estava vendendo a empresa dela, mas ela não queria vender para mim, não. Ela queria vender para todo mundo, mas a última pessoa era eu, porque eu não tinha dinheiro nenhum. Então, quer dizer, eu era na negação, não podia contar comigo. Então, ela tentou com todo mundo. Quando foi em outubro, eu sacrifiquei em julho, em outubro, o meu cunhado me liga, olha, se você quer ficar com a empresa, você tem até às 11 da noite para poder dar a resposta para a gente. Eu falei, mas vocês tentou com todo mundo, ninguém quer. Então, o resto, todo mundo tentou e veio para mim. E nessa hora, eu pedi para Deus, falei, olha, meu Deus, se for a tua vontade que eu tenha, o Senhor vai me dar condições. E eu queria, na época, um valor X, e eu não tinha esse valor X, porque eu tinha sacrificado tudo. Tudo. Aí eu fiz uma proposta, eu falei assim, a gente vai pensar até no outro dia. 11 horas, eles me ligam do outro dia e falam, olha, a gente vai vender para você, nas suas condições. E o prazo era para pagar essa empresa em 1 ano. 1 ano. Eu paguei ela em 10 meses. Um valor alto aqui. Então, o que aconteceu? Peguei essa empresa, comecei a trabalhar em 2012. Depois de 1 ano, ela começou a dar problema. Fulano de tal não pagava, o ciclano fatura, tal. Quase perdi. Quase. Foi quando eu, sacrificando, eu construí a mesma fé. Falei, não, aí eu tive uma ideia. Deus me deu uma ideia. Falou, não, abre outra e transfere tudo. Eu consegui passar tudo para outra empresa. E o que faturava mais ou menos 11 mil, ela quase triplicou o valor em 1 ano. E eu sempre nas campanhas, mas eu não vinha muito na segunda, não, pastor. Porque eu corria demais, eu não vinha na segunda-feira, não. E aí, sacrificando ano após ano, eu vi resultado financeiro, sentimental, eu vi tudo, em todas as áreas. Só que quando foi agora, de 3 meses depois que o senhor começou a falar da porta, apareceu uma oportunidade. E uma oportunidade que eu nunca imaginei. Nunca mesmo. Então, foi uma coisa assim, fora do normal. Passando pela porta, uma coisa que eu não esperava, porque não era no meus projetos, não era no meus planos. A gente já está com a segunda empresa agora. A segunda. Em menos de 3 meses. Depois que eu passei pela porta, aí abriu tudo. Abriu proposta de trabalho, abriu emprego para trabalhar em tal lugar. Quer dizer, hoje eu estou falando não para muitos trabalhos que antes eu queria muito. Mas as portas não abriam, não entendia por que não se abria. Eu estava sendo fiel? Estava. Mas faltava ainda um a mais. E esse a mais eu consegui na segunda-feira. Na campanha mesmo da segunda-feira das portas abertas. E continuando a sacrificar, e o meu voto no altar, e a minha vida está aqui. Quer dizer que as portas que estavam... foi se abrindo uma após outra. Hoje já tem, então, duas empresas. 2 empresas. 2 e portas de contrato que, pastor... Gente que olhava para a gente e falava assim, não, ela não vai conseguir, não. A pessoa está batendo na porta e falando, olha aqui, eu tenho isso e isso aqui, te interessa? Eu hoje estou falando, tem trabalhos que eu estou falando, não, porque eu não estou dando conta. Quer dizer, é muita... pessoas, para a gente já tem 6 pessoas que trabalham com a gente. Então, é uma coisa muito grande que Deus está fazendo. É um pouquinho do iceberg que Deus quer mostrar de bênção na minha vida. Amém. É a ponta. Tá ligado. Amém, pessoal. Bem forte. Parabéns pela sua fé.